Olá, tudo bem? Venho aqui mais uma vez compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas. E o que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje é justamente sobre oração. Porque a oração é uma coisa muito atual sempre. A oração, ela é algo que nunca cai em desuso na vida do cristão, na vida do crente, pois somos exortados muitas vezes, não poucas pela Bíblia, para orarmos a todo instante, orar sem cessar. Contamos aqui vários exemplos na palavra de Deus, nos mostrando justamente que a oração ela é uma forma de vida, é uma maneira de viver a vida em oração. E eu convido você no dia de hoje a exercer isso, a viver uma vida de oração, né? A tomar esse estilo de vida a qual o próprio Cristo Jesus viveu assim, porque existem vários exemplos na Bíblia em que o Senhor saía, deixava os discípulos e ia orar. Então ele é o maior exemplo de todos para que nós venhamos justamente a viver essa vida assim como ele viveu. Mas antes de tudo eu convido você a orar comigo. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra santa, justa e boa. Que nós venhamos a aprender a cada dia mais e mais com ela, Senhor. E que nós, Senhor, em nome do Senhor, eu peço, possamos também partilhá-la, Senhor, com aqueles que estão precisando de uma palavra amiga, de um consolo, Senhor, de uma palavra de coragem, Senhor, de uma palavra de levante, de uma palavra de cura, Deus, de uma palavra que simplesmente toda ela é do Senhor e vem da tua parte. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu quero falar com você sobre justamente oração. E o que é a oração? Quais são os efeitos da oração? Como é que ela deve ser feita, né? Como é que ela deve ser praticada? Em nome de quem? De que forma? Onde ela vem a se encaixar? Onde justamente a oração entra na vida de um cristão de forma constante, como eu disse, como um estilo de vida que deve ser adotado por todos os cristãos. Sim, a oração nada mais é do que nós termos uma comunhão. Com a oração nós falamos direto com o Pai e o Pai se revela a nós através do Filho. Teologicamente falando, né, existem dois tipos de revelação. A revelação geral e a revelação especial. E eu queria falar rapidamente sobre isso, um conceito teológico, para que você venha justamente, como eu disse de início, eu quero só dar alguns conceitos sobre oração para que nós possamos posteriormente entrar diretamente na palavra de Deus. E eu queria que você, não precisa, eu abro aqui, conferisse comigo o que está escrito sobre a revelação geral, justamente no livro de Romanos, no capítulo 1, lá pelo versículo 18. Romanos 1, 18. Que diz assim a palavra do nosso bom Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, ok? Prestem atenção, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, o que é a revelação geral de Deus sobre a vida do homem? É justamente tudo isso que nós vemos ao nosso redor. São as montanhas, os mares. Resumindo, toda a criação é justamente a revelação geral de Deus para os homens. Então, aqui Paulo, no livro de Romanos, chega a falar justamente que para aqueles homens que pegaram a verdade de Deus e transformaram ela em mentira, vamos falar assim, né, vulgarmente falando, né, eles que não reconhecem a Deus justamente por essa revelação geral, pela criação, pelos mares, pelo céu, pelo universo, que não reconhece que teve uma mão poderosa, um Deus que teve o poder e é poderoso, que não teve, que ele é poderoso para criar e recriar todas as coisas, tais homens são indesculpáveis. Ou seja, naquele grande dia,
né? No dia do julgamento, quando alguém chegar diante do tribunal de Cristo e falar, mas eu não tive a oportunidade, nunca ninguém chegou para mim e pregou a Cristo ou pregou a palavra de Deus, não é? Não, ele vai justamente mostrar na palavra que, porque, o próprio Cristo ele é a palavra, né? O verbo se fez carne, o verbo é palavra, habitou entre nós, ele deixou essa palavra aqui para mim, para você, para que nós tivéssemos um condutor. A palavra nos conduz por toda a vida, por caminhos bons e nos livra de todo mal. Então esse homem ele não pode chegar diante do tribunal de Deus e falar que ele nunca ou jamais ouviu a palavra de Deus, que nunca foi apresentado a palavra de Deus ou a Cristo, porque, como lemos aqui em Romanos, a glória de Deus e os seus atributos visíveis e invisíveis, eles são manifestos por toda a criação. Se nós olharmos para o céu, né? Se nós olharmos para as montanhas, para as árvores, por tudo, pelos mares, toda a imensidão de seres que habitam, né? Tanto na terra e no mar, e também os corpos celestes que estão em todo o universo, como não entenderam, não ter a percepção de que isso tudo foi criado por um Deus. Então, tais homens que justamente julgam não aceitar essa verdade, né, a verdade, essa revelação geral, o Senhor fala que eles são indesculpáveis. Eles não têm desculpa de não ter reconhecido Deus justamente na sua criação. E existe outra, a revelação especial. A revelação especial, eu quero que você acompanhe comigo a palavra de Deus, justamente, deixa que eu abra aqui, por favor, em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1 de Hebreus. Logo no versículo 1, diz assim a palavra do nosso Senhor. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, versículo 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E sem querer, na realidade, ele mostra aqui em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, tanto a revelação geral do universo e a revelação especial, que Deus veio justamente mostrar através do seu Filho. Então, essas são as duas vertentes da teologia que mostram as duas revelações, tanto a geral quanto a revelação especial. A revelação geral, Deus se mostra justamente em toda a sua criação. E a revelação especial, que é dada àqueles que creem, né? Que é justamente a palavra de Deus, é o Cristo, é dada àqueles que creem nele. Então, não há desculpa para que nós venhamos um dia, ou aqueles, nós já somos, graças a Deus, salvos, crentes em Cristo, mas aqueles que não conhecem a Deus, têm a desculpa de que nunca foram apresentados a Deus. Um dia, realmente, chegarem diante de Deus e com justamente essa desculpa falar, não, nós conhecemos a Deus, porque o Senhor se manifestou sobre a sua criação. Então essa revelação de Deus está aí. Deus se revela para mim, Deus se revela para você, né? E eu convido você agora, a partir justamente desse tema, a oração, a conhecer de verdade essa revelação através dessa comunhão que Cristo nos trouxe justamente para que nós tivéssemos comunhão, pudéssemos falar. Você pode falar com o Pai agora, você pode apresentar justamente as suas petições, porque a oração nada mais é do que uma petição. Então, missionário, mas como é que então se dá a oração? Existem exemplos de oração, como orar? Existem sim. O primeiro ponto é que Jesus, né, em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 8, ele nos mostra como é que nós devemos orar. Ele fala lá que nós não devemos orar justamente como os fariseus que ficam nas praças, né, orando para que todo mundo veja e lhes dê crédito, enfim, que pelas suas vãs repetições, Deus, né, vai justamente atender o seu pedido. Não. Sabe o que Cristo fala lá em Mateus 6, no capítulo 6, a partir do versículo 5? Você não faz como ele não, meu irmão. Entra você no teu quarto. Ou seja, entra você no secreto. Que o Deus que em secreto te ouve, no particular que ele te ouve, ele vai responder a tua oração. E eu quero convidar você a partir de hoje a ter um secreto com Deus. Você já pensou nisso? Ou seja, você justamente levar ao Senhor aquilo que existe de mais secreto no seu coração. Você abrir o seu coração para o maior psicólogo que existe, que é o único capaz de resolver todos os nossos problemas, sejam de quais origem for, seja ele espiritual, seja ele de origem física, seja qual for a origem. Ele é Deus.
Ele é Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Então Ele, e somente Ele, é capaz de resolver todos os meus problemas. Esse é o nosso Deus. Tenha um particular com Deus a partir de hoje. Não adianta as vãs repetições. Essa comunhão que eu estou começando a ensinar para você aqui no dia de hoje, eu quero que você entenda que é uma comunhão real, uma comunhão franca, porque a Bíblia fala que nada está justamente escondido aos olhos do Senhor. Deus conhece a nossa mente, o nosso coração, esquadrinham todas as coisas. Não há nada a esconder. Então, você pode ser verdadeiro. Eu convido você a ser verdadeiro diante de Deus, nesse particular, quando você entrar no seu quarto e você tiver lá os seus segredos com Deus. Tenha segredos com Deus, sim, meu irmão. Tenha, sim. Fale o que há mais de secreto no seu coração. Exponha tudo isso a Deus, e eu tenho certeza que o Senhor, como diz a palavra dele, que ouve em secreto te recompensará e ouvirá as suas orações. Ou seja, qual a primeira sugestão que Cristo nos dá, a primeira forma de orar que Cristo nos mostra? Ora em particular. Você não precisa ficar repetindo a mesma coisa todo dia e nem mostrar para todo mundo que você sabe orar, porque o Pai que ouve em secreto te recompensará. Amém? E qual é a outra maneira de orar? Nós temos a forma de orar numa coletividade. É só você pegar o livro de Atos, lá que existem vários exemplos no livro de Atos, que os discípulos se reuniam e todos oravam. Subiam ao templo para orar na hora 9ª, subiram para orar na hora 6ª. Havia uma comunhão, não só com Deus, mas entre os irmãos, assim como nós somos na igreja. A igreja é o lugar onde nós devemos nos ajuntar para orarmos e termos comunhão em conjunto com o nosso Deus. Por isso que eu convido você também no dia de hoje a aprender a ter comunhão com Deus e com os seus irmãos juntos. Na igreja de Atos, onde começou a ser fundada a Igreja de Cristo, né, que houve o primeiro movimento, o ajuntamento verdadeiro da igreja, a igreja orava de dia e de noite sem cessar, os discípulos e os apóstolos, porque na verdade os apóstolos, né, conhecemos os apóstolos, 12 apóstolos, mas discípulos tinham vários discípulos e eles oravam unânimes e estavam juntos no repartir do pão, estavam juntos em várias coisas em comuns. E eu convido a você no dia de hoje a ter coisas em comum com a tua igreja, a ter coisas em comum com o teu irmão, a ter coisas em comum com o corpo de Cristo, porque você e eu, nós somos convidados a sermos assim. Você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo. Nós temos que ter comunhão com aqueles que pensam como nós, com aqueles que agem como nós, com aqueles que justamente têm um parâmetro igual ao nosso. Não adianta você querer andar com pessoas que estão aqui, nem pessoas que estão aqui. Existe um equilíbrio. O equilíbrio de Deus está na nossa vida e nós devemos exercê-lo. Aleluia, Deus. E agora, então, legal. Vamos lá, missionário. Então, quer dizer, eu posso ter essa comunhão com Deus, né? Eu tive a revelação de Deus através de Cristo, e existem maneiras de orar. Eu posso orar no particular, eu posso orar em uma coletividade. Então, tá bom, mas como é que eu vou orar? O que eu vou falar com Deus? Como é que essa oração ela deve ser expressada? Né? Existem várias formas de você expressar. Você pode, na sua oração, expressar louvor e gratidão a Deus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Você pode expressar isso a todo momento. Glorifique o nome do teu Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí. Sim, glorifique, louve. Abra o peito, rasga o peito. Glória ao teu nome, Senhor. Sim, porque Ele te fez, você está aí assistindo esse vídeo agora. Quantas pessoas estão aí passando por problemas, dificuldades num momento como esse que estamos tendo aqui em todo o mundo. Você está aqui, estamos, eu e você, nós, igreja, estamos aqui louvando ao Senhor. Louve mesmo, rasgue a boca, rasgue o peito, rasgue o coração, abra mesmo e dê um glória a Deus bem grande. Isso é oração e comunhão com Deus. Existem outras maneiras de expressar, sim, a nossa oração? Claro, uma delas é o seguinte: entra no teu quarto e confessa seus pecados ao Senhor. Você está justamente com aquele coração contrito, né, abatido, arrependido. A oração também é uma maneira de demonstrar justamente arrependimento ao Senhor. É através dela que você vem mostrar as suas falhas, os seus erros, pedir perdão, se consertar e não andar mais nos maus caminhos. Sim, a oração, sim, essa comunhão também serve para
Para isso, você também pode agradecer por bênçãos, você pode interceder, como vemos também na igreja de Atos e na toda a igreja, que a igreja de Cristo, no Antigo Testamento, ela intercedia direto pelos apóstolos, a igreja intercedia por uma outra igreja, a igreja intercedia por outros irmãos da igreja, a igreja intercedendo por almas, a igreja intercedendo por cura, a igreja intercedendo por libertação, a igreja intercedendo por guerra espiritual. Então existe mais esse ponto que você pode começar a colocar em prática. Eu convido a você a interceder por aqueles que oram pela sua vida. Eu convido a você a interceder pelos seus familiares, pela sua casa. Eu convido a você a interceder pelos seus patrões. Eu convido você a interceder pelos seus pastores. Eu convido você a interceder pelo governo do seu estado, pelo presidente do seu país. Sim, porque toda autoridade, diz a palavra de Deus, é constituída por Deus. Você está entendendo e vendo a grandiosidade de como é justamente o tema, como disse, ele é sempre a tua oração. Por isso que eu convido você mais uma vez, faça desse tema uma forma de vida, né? Tem essa maneira, né? Esse orar sempre, porque eu tenho certeza que a sua vida vai, olha, meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Sim. Acontecerão coisas na sua vida que você nunca viu acontecer. Você terá uma maior comunhão com Deus, a alegria do Senhor, aquela que desce do céu, né? Os frutos do Espírito alcançarão você. Você será uma pessoa melhor, mais bonita. Você será uma pessoa mais solta, mais leve. Isso e esse é o poder da oração. Maravilha! Maravilha, missionário. Então quer dizer que eu posso começar a orar e tal, e todas essas coisas que você acabou de falar agora, elas vão fazer parte da minha vida? Sim. Tá, mas então é só eu começar a orar? Também. Mas existe um ponto a observar nisso tudo. E o ponto é o seguinte: o Senhor Jesus nos ensinou a orar, nos ensinou a pedir, porque como eu disse, a oração é uma petição. É nada mais do que um pedido diante a Deus, uma comunhão. Mas esse pedido, é claro, como eu disse, pode ser glorificar o nome do Senhor, interceder por outros, né? Agradecer por bênçãos recebidas e simplesmente glorificar. Mas o Senhor Jesus, ele vem lá no livro de João, a partir do versículo, no capítulo 14, eu vou compartilhar isso com vocês agora aqui, que essas orações, todas as nossas petições, elas precisam ser feitas através do nome dele, do nome de Cristo. Perdão? E lá no capítulo 14 do livro de João, tá? Justamente no versículo 13 e 14, diz assim: E todo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós vemos que existe algo a mais nessa oração, de como pedir, né? De como expressar essa vontade e esse anseio. As nossas petições têm que ser acompanhadas de uma coisa, a qual o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. E lá no capítulo 15, lá no versículo 16, o Senhor vem ratificar novamente: Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides em meu nome, eu vos conceda. Ou seja, a oração e a petição no nome de Jesus, ela acompanha todos aqueles que fazem obra. Porque justamente os frutos, né, aqui que ele está colocando, são aqueles que se dispõem a fazer a palavra de Deus. E ele fala lá também no capítulo 16, a partir do versículo 23. Ele fala assim: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e percebereis, para que a vossa alegria, para que a vossa alegria seja completa. Então, na realidade, essa petição, essa oração, ela tem que ser acompanhada e pedida em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que não há outro nome. Ele é o nome sobre todo nome. Então, as nossas petições, as nossas orações ao Deus Altíssimo, elas têm que ser acompanhadas do nome de Jesus. Porque ele falou que tudo que vocês pedirem no meu nome, eu vou-lo concederei. Então quer dizer, missionário, que a partir de agora o que eu pedir no nome de Jesus, o Senhor vai me conceder?
Bem, o que significa invocar o nome de Jesus numa oração? Quando nós pedimos em nome de Jesus, nós temos comunhão direta com o Pai. Por isso que as nossas orações, porque nós sabemos que o homem por si só ele jamais conseguiria alcançar o Pai, justo que ele perdeu a comunhão com o Deus no próprio pecado de Adão lá no paraíso. E o Senhor veio restaurá-lo em Cristo. Então, quando nós oramos, nós temos que pedir no nome de Jesus para que o Senhor não veja justamente o Rian aqui. Ele venha ver a Cristo. Porque é o nome que está acima de todo nome. Ele é o nome e há todo poder nesse nome. Por quê? Porque eu criei nesse nome. Você criou nesse nome, você creu no Cristo, né? Então nós usamos o nome de Jesus em nossas orações. E através justamente dos méritos de Cristo, nós podemos pedir e alcançar as bênçãos do Pai. Mas é o seguinte, eu queria que você abrisse então para a gente ratificar isso. Como eu falei, é uma questão aí. Poxa, missionário, será que tudo que eu pedi em nome de Jesus, ele vai me conceder? E sobre essa questão, eu convido a você a abrir a Bíblia justamente no livro de 1 João. Sim, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, no capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então agora a gente começa a entender que tudo que nós pedirmos em oração, e nessa comunhão com Deus, no nome de Jesus, e isso estiver enquadrado de acordo, né, com a vontade de Deus, que é a Bíblia, é a sua palavra, né, Ele vai nos conceder. Isso é maravilhoso, meus irmãos, saber que nós temos um Deus que nós podemos contar, que nós podemos buscar socorro, que nós podemos nos alegrar, né? Então, diante disso tudo, eu convido a você agora, justamente a irmos para a palavra, depois desse pequeno breve, até se estender um pouco, eu peço desculpas, mas eu acho que se fez necessário para que nós pegássemos uma pequena compilação justamente do que a Bíblia fala, né? Dessa revelação de Deus a nós, dos tipos de oração, como orar no nome de Jesus e por que o Senhor... por que nós achamos que no nome de Jesus tudo tem que, né, a oração tem que ser justamente concretizada. Não, Deus fala que tem que estar de acordo com a vontade dele, tudo de acordo com a palavra de Deus. E justamente em oração, eu queria que você, se não puder abrir a sua Bíblia, me acompanhasse, que agora eu vou passar justamente para o momento da palavra. Eu tenho certeza que vai ser algo de Deus para a sua vida. Porque Deus nos convida a ter uma vida de oração de maneira fervorosa, de maneira constante. E é isso que eu quero mostrar para você no dia de hoje, como é que deve ser essa forma, como é que deve ser essa constância na oração que tem que fazer parte do cristão, né? Como eu disse, eu convido a você a tomar para si esse estilo de vida, um estilo de vida de oração, de orar pela manhã, de orar pela tarde, de orar pela noite. A Bíblia fala de orar sem cessar, né? Ou seja, Deus está chamando você, Cristo, né? Convida você a ter comunhão sem cessar com o Pai. A todo momento nós aprendemos a ter comunhão através da oração, né, com o Pai. É isso que Cristo quer nos mostrar, a todo momento na palavra dele. Vamos à leitura da Bíblia então. Convido a você em Lucas, no capítulo 18, e diz assim a maravilhosa palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim,
venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz a este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado a atendê-los? E diz assim no versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então a gente vê aqui que o Senhor, como eu disse, o tema de hoje é sobre oração. E o Senhor Jesus separa os discípulos e conta-lhes uma palavra a respeito justamente de como ter uma vida em oração, de como deve ser a vida do cristão nesta terra, como é que o dia a dia, o sair, o voltar, o percurso da vida do cristão, o tempo todo em que estivermos aqui nessa terra, como é o exemplo e como acontecem as coisas, aqueles que permanecem na constância desse exemplo, como elas terminam, Então eu quero convidar você a prestar atenção. E justamente no capítulo 18, logo no versículo 1, o Senhor começa justamente a explicar, a colocar essa parábola de oração justamente para que os versículos, para que os apóstolos, venham justamente a ver, a compreender como é que deve ser essa vida. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe Jesus uma parábola, ou seja, ele contou uma história, algo, uma parábola era aquilo que justamente somente aqueles que estavam próximos do Cristo compreendiam, porque uma vez, certa feita, o Senhor estava com os discípulos e grande multidão, e os discípulos questionaram: Senhor, por que o Senhor fala através do povo sobre parábolas, E ele fala, para que vendo não entendam, para que escutando não venham entender, enfim. Era necessário que o povo não tivesse entendimento das palavras, mas ele disse aos discípulos: mas a vós outros, eu vos dou a entender o reino dos céus. Então essas parábolas aqui eram justamente para os discípulos, eram aqueles que estavam de frente, que ajudavam a administrar a vida do Cristo na terra ali, enfim. E ele começa: disse Jesus uma parábola sobre o dever. Eu já começo justamente aqui, de orar sempre e nunca esmorecer. Então Cristo começa a nos mostrar que a oração, ela é um dever de cada um de nós. A oração não é um convite, não é algo que deve ser feito justamente uma hora aqui, outra lá, ou em certas ocasiões, ou só em casamento, ou só em comemoração de aniversário. Não. Ele fala agora nessa parábola que justamente mostra como se deve orar. Ele fala e começa a mostrar para os discípulos: a oração é um dever. Mostra aqui, disse-lhe Jesus a parábola sobre o dever de orar. Eu e você, como cristãos nessa terra, nós temos o dever de orar a todo momento, a cada instante, de dia, de noite. Esse é o que Cristo está mostrando justamente aos discípulos. Vocês agora não têm mais um convite, não é só mais uma comunhão, é um dever. Eu quero que vocês orem constantemente. É um dever o cristão de orar. Ele continua: e sempre, orar sempre, e nunca esmorecer, nunca desanimar. Ou seja, então nós temos o dever de orar a todo momento e jamais desanimar. E seja qual for a ocasião, a questão, se você estiver com problemas, se nós estivermos com problemas, se eu e você estivermos com coisas a resolver, o Cristo fala o dever de orar sempre sem esmorecer, ou seja, sem desanimar. Seja qual questão, ou seja, qualquer momento, de qualquer ocasião que eu e você viemos a estar passando aqui nesse mundo, nós temos o dever de permanecermos uma vida constante em oração. E isso foi a introdução da parábola. E agora ele começa justamente a contar a história, a parábola para os apóstolos. Mas antes ele falou, é um dever. Orar e não esmorecer nunca. Continua assim: e havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Ou seja, ele começa a mostrar que existe em certa cidade uma autoridade, porque o juiz
nada mais é do que uma autoridade. O juiz representa o Estado, né? O juiz é aquele que julga as causas, é aquele que justamente vem apaziguar, vem, né, ou de uma forma ou de outra trazer de volta uma comunhão, ou infelizmente quando essa comunhão é quebrada, né, num processo, ele vem mostrar às partes o que é melhor para cada um. Ele vem justamente mostrar o que cada um tem direito com essa quebra de comunhão. Né? E ele fala que havia uma certa cidade que havia um certo juiz. E esse juiz, como eu falei, a autoridade, é uma autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus. Ele é o Estado, o juiz representa o Estado, ele tem poder, né, de justiça, ele tem poder de julgamento, ele tem poder de amparo, ele tem uma série de autoridades envolvidas pelo cargo que ele vem exercer, como a Bíblia fala, como juiz. E continua, que não temia a Deus e nem respeitava homem algum, ou seja, ele não temia a Deus. É uma coisa assim, né, fora de se pensar, porque é uma autoridade, e a autoridade hoje vemos como um juiz aquele que vem justamente prestar serviços ao povo, mas a Bíblia, né, ela vem aqui enfatizar que, primeiro, esse juiz, ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. E sobre isso eu queria convidar você a justamente abrir a sua Bíblia, que nós venhamos a entender o que é um homem sem temor. Porque é muito fácil a gente chegar aqui, um homem sem temor. Mas como é que a Bíblia descreve um homem que não tem temor a Deus? O que é que a Bíblia fala desse homem? Como é que esse homem age? Como é que ele vem a se portar? E eu queria compartilhar com vocês rapidamente para que nós viéssemos a entender como é um homem que não tem temor a Deus. Porque um homem temente a Deus, a gente sabe, é muito fácil pregar sobre um homem que é temente a Deus, né? A gente sabe a Bíblia, Jó era um homem temente a Deus, Abraão, né? E temos várias figuras na Bíblia, né? Os patriarcas que eram pessoas tementes a Deus, e o Senhor andou com eles, andaram com Deus, Deus foi com ele. Mas e um homem que não teme a Deus como esse juiz? E eu queria compartilhar justamente com você o Salmo 112, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz com os seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é benigno e misericordioso. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias e seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido os seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Aqui no Salmo 112, a Bíblia vem discorrer justamente de um homem que teme a Deus. Sim, essa descrição aqui do Salmo 112 são daqueles que temem a Deus. No entanto, ela já começa: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E aqui ele vai discorrendo justamente de algumas características que tem justamente esse homem temente a Deus. Ele fala que na sua casa haverá prosperidade e riqueza, no versículo 3. E eu quero justamente pegar essa antagonia agora, né? Essa forma antagônica de nós sabermos, vamos tentar discernir aqui agora o que é riqueza e prosperidade e justamente pegar isso, né? A contrariedade disso e levar para aquele juiz de Lucas, capítulo 18, que diz que é um juiz que não teme a Deus e não teme também homem algum. Aqui ele fala: na sua casa há prosperidade e riqueza. Qual é a diferença de prosperidade e riqueza? A riqueza é a soma de todos os bens e dinheiro que uma pessoa tem. Já a prosperidade é o seguinte: a prosperidade é aquilo que você tem para que você venha justamente a manter sua vida de forma e maneira constante. Perdão. No hebraico, né, é usada uma palavra para descrever prosperidade, que se chama tzaleha. O que é a verdadeira prosperidade bíblica? A prosperidade bíblica, na realidade, é a ausência da necessidade. Eu quero chamar a atenção para você nessa manhã sobre
o que é ser uma pessoa próspera segundo a Bíblia. Ser uma pessoa próspera segundo a Bíblia é justamente você poder ser sua casa, você pagar suas contas, né? Você poder ter o seu carro, você ter pão na mesa e ainda sobrar para que você às vezes possa sair, se divertir com sua família. Ou seja, você tem sua casa, tem seu pão, conseguiu pagar seu aluguel, você está feliz, você está constante, né? Ainda sobrou dinheiro para você, quem sabe, passear com sua família, usufruir dos prazeres da vida familiar, que é muito bom. Isso é prosperidade. Essa pessoa não há necessidade. Eu quero que você entenda aí, se não há necessidade na sua vida, se na sua vida está indo bem, você é uma pessoa estabilizada, é diferente de ser rico. Eu não estou falando daquele que é rico. Riqueza, eu acabei de especificar aqui o que é riqueza. Riqueza é um ajuntamento de bens ou propriedades que uma pessoa tem, mas prosperidade não. A prosperidade você não precisa ser rico, são totalmente antagônicos. Prosperidade e riqueza. Porque pode ser uma pessoa rica, mas ela pode não ser próspera. Mas Deus chama você à prosperidade. Então eu digo, se você hoje consegue pagar todas as suas contas, sobra, você tem comida na mesa, você está com saúde, né? Você consegue pagar todas as suas contas, você consegue viver uma vida de paz equilibrada, eu quero falar uma coisa para você. Deus está prosperando você. Isso é a prosperidade bíblica. E com certeza aquele juiz, né, que nós vimos que era um juiz iníquo, ele não temia a Deus e não respeitava homem algum, ele até poderia ser justamente ter riquezas, tá? Mas eu acho que com certeza ele não era uma pessoa próspera. Continuando aqui, aos justos nasce a luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Com certeza aquele juiz que a Bíblia relata lá em Lucas capítulo 18, ele não era muito menos misericordioso e nem justo. Ele era uma pessoa injusta. Com certeza devia ser um tipo de pessoa que usava aquele poder e autoridade que lhe competia por ter o cargo de juiz, né? Uma pessoa pública, uma pessoa que representa o Estado. E ele devia ser uma pessoa injusta. Deveria gostar de coisas, talvez ele gostasse ou talvez se bandeasse para o mal. Era uma pessoa que talvez desse sentenças, né, a quem justamente dava um pouco mais, ou seja, era uma pessoa que não tinha uma vida santa. A Bíblia fala primeiro que ele não teme a Deus, então se ele não teme a Deus, ele não tem como viver uma vida santa. Eu acabei de explicar, ele poderia ser rico, mas ele não deveria ser próspero. Era um juiz iníquo, não era misericordioso, não era justo, e continuamos aqui no versículo 5, ditoso o homem que se compadece e empresta. Com certeza aquele juiz deveria ser avarento, ele devia emprestar, não devia ajudar os pobres, ele com certeza não devia ter uma vida de constância e ajuda, apesar de seu cargo justamente na íntegra, né? Ter de ser exercido para justamente emitir sentenças em ajuda aos pobres, né? Emitir documentos para que pudesse justamente também ajudar aqueles que necessitam. Mas com certeza ele não devia ser assim. As suas sentenças deveriam ser justamente para aquelas pessoas que mais dessem. Porque logo no início você vê que Jesus, ele mostra que existe uma cidade, né? E dentro dessa cidade é o juiz. Talvez essa cidade ali toda ela vivesse às custas do juiz, o juiz vivesse às custas dela. Talvez poderia haver uma troca de favores ali, em que as sentenças favoráveis que aquele juiz poderia dar para aquela cidade, e aquela cidade também desse sentenças favoráveis àquele juiz, até mesmo porque ele não temia Deus. Continuando. Não se atemoriza, diz aqui a palavra de Deus, nas más notícias, e o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Esse é o versículo 8, né, de 112 de Salmos. Primeiramente, se a gente não souber interpretar esse versículo, parece até que aqui ele fala do juiz. Né? O juiz que não é temente a Deus. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. O que o salmista está falando aqui? Que na realidade esse aqui está descrevendo o coração do justo, né? Ele é bem firmado e fala aqui que ele não teme até ver cumprido os seus adversários. Mas essa confiança aqui, esse cumprimento é justamente quando o Senhor, o Deus dos céus, os livra a ele dos seus adversários. Sim, esse é o homem que teme a Deus. Ele espera ver cumprido, espera no Senhor, que o Senhor o livre, né, os seus adversários, que o Senhor dê escape a ele.
Esse é o homem temente a Deus. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará na glória. Esse é um homem que era temente a Deus. Então, com certeza, aquele juiz iníquo, ele não dava aos pobres, ele provavelmente vendia sentenças, né? Ele não cumpria, né, a sua autoridade justamente para o bem de todos, para o bem do Estado. Não, a Bíblia relata que ele justamente não temia a Deus e que nem respeitava homem algum. Esse era um juiz iníquo. E continuando então, voltando para Lucas no capítulo 18, agora no versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E eu acho isso fantástico. Por quê? Porque o Senhor, ele não coloca a parábola que Jesus vem a contar, ele poderia colocar qualquer outra pessoa, mas ele coloca quem? Uma viúva. E eu acho isso fantástico. Porque é que ele coloca a viúva justamente diante de um juiz iníquo. Ou seja, essa viúva morava naquela cidade onde existia um juiz iníquo que não temia a Deus e nem aos homens, né? Ou seja, mas essa juíza tinha um processo, né? Ela tinha algo nas mãos daquele juiz que ela vivia pedindo a ele que julgasse a causa dela em favor do adversário dela. E porque meus irmãos, que o Senhor vai contar justamente no meio dessa trama, dessa parábola, colocou justamente aquela viúva. Então vamos lá. Se nós prestarmos atenção, a figura da viúva, né, na cultura da religião judaica, na cultura do Antigo Testamento, era realmente terrível. Perdão. Na sociedade patriarcal, a viúva, ela vivia em total risco social, tanto social quanto econômica, porque aquela mulher, ela dependia completamente de um marido. Por exemplo, a viúva, ela, além, né, claro, de ficar compadecida devido à sua viuvez, por exemplo, quando o marido dela morria, porque a proteção legal da mulher na lei antiga era o marido, né? Enfim, então quando esse marido morre e ela vira viúva, para você ter noção, para nós termos noção, quando da morte desse homem, ou seja, quando da viuvez dela, e se esse homem deixasse dívidas, essa que deveria pagar por todas as dívidas daquele homem. E digo mais, se ela não tivesse como pagar e tivesse filhos, tá? Os filhos dela poderiam ir para a servidão, servir aquele que era devedor, que era credor deles. E quando também, muitas das vezes, essa viúva também não ia. Tá? E aí, mas se o viúvo deixasse bens, ainda assim, ela não conseguiria pagar o credor. Sabe por quê? Porque a viúva daquela época, ela não tinha direito à linha de sucessão. Os bens do marido não ficavam para ela, ficavam diretamente para os filhos. E, digo mais, se não tivesse o herdeiro direto, os filhos, né? Porque a mulher não era considerada herdeira, né? Ela não ia na linha de sucessão da herança, era dado aos parentes mais próximos, aos irmãos e aos parentes mais próximos. Olha só, meu irmão, que coisa mais... Eu não tenho nem como classificar isso, porque a vida social e cultural de uma viúva naquela época era terrível. Por isso que eu glorifico a Deus, que Ele fez justamente essa parábola aqui e colocou essa viúva diante do juiz iníquo. Uma pessoa talvez não pobre, porque não tinha direito a nenhuma herança do marido. Ou seja, ela não tinha nada. Essa viúva não tinha nada que pudesse influenciar aquele juiz ou a decisão que ela solicitava que ele desse justamente na causa dela contra o adversário dela. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada que chamasse atenção, devia ser uma pessoa pobre, esquecida pela sociedade e que ficava lá pedindo: por favor, juiz, olha para minha causa, para julgar a causa contra o meu inimigo. Mas essa mulher é o que eu acho fantástico. Jesus, né, se nós pegarmos o Antigo Testamento, lá no livro de Timóteo, lá pelo capítulo 5, mostra agora a visão contrária do Novo Testamento em relação às viúvas, que devem ser cuidadas, que não devem ser abandonadas pelos seus filhos, pelas suas famílias, pela igreja. É fantástica a disparidade, a contrariedade, né, entre a antiga lei e a nova lei, entre a antiga aliança e a nova aliança em relação às viúvas. E continua assim a palavra do Senhor.
E ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito o homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, olha que fantástico, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Ele começou a pensar, caramba, essa mulher não tem nada a me oferecer, né? Nada. Ele mesmo fala aqui, bem que eu não temo a homem, mesmo ele reconhecendo que não temia Deus e não respeitava homem algum, ele disse para si mesmo, todavia eu vou fazer o seguinte, como essa viúva fica me importunando o tempo todo, ela devia ir ao tribunal todos os dias, né? Uma pobre coitada que não tinha dinheiro, que não era reconhecida pela sociedade, era uma pessoa pobre, nua, esquecida diante de todos. Ela importunava todos os dias esse juiz. E ele chega e fala, para que justamente vou julgar a causa dela, para que ela não venha me molestar. Ele já não aguentava mais. Todo dia aquela mulher devia estar lá de frente ao tribunal pedindo, pelo amor de Deus, senhor juiz, o senhor como autoridade julga a minha causa. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é aquele que julga a causa. Deus julga a minha causa, julga a sua causa. Entenda, aqui o Senhor está nos mostrando como nós devemos orar. E a representação aqui é fantástica, porque essa viúva representa nós, a igreja, os cristãos, e esse juiz representa Deus. É claro que é uma contrariedade total, porque o Senhor não é como esse juiz, não tem nada a ver. Eu quero que você preste atenção justamente na parábola, mas o paralelo aqui traçado é que Deus representa, o juiz representa Deus, e essa viúva representa a mim e você na oração. Ou seja, Deus está mostrando aqui que nós devemos incomodar a Ele, nós devemos ser constantes, incomodar de dia e de noite. Senhor, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. É assim que Deus está fazendo aqui com essa parábola. E continua a palavra do Senhor. Então disse o Senhor, olha só o que Jesus disse, justamente para ratificar o que eu falei agora. Considerai no que diz esse juiz iníquo. E o que ele falou mesmo? Vamos ler novamente. Todavia, como esta viúva, eu e você, a igreja, né? Aqueles que querem ter comunhão com Deus, aqueles que oram de dia e de noite sem cessar, porque o Senhor falou, lembra lá no versículo 1, o dever de orar, porque agora você entendeu, nós entendemos que a oração é um dever. Ele fala lá, todavia, como esta viúva me importa, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha molestar-me. E o Senhor fala, então disse o Senhor, considerar nas palavras desse juiz. E ele fala lá no versículo 7, ele diz isso para mim e para você. Presta muita atenção no que ele fala. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Ou seja, o Senhor Jesus está ratificando justamente as palavras do juiz que ele disse anteriormente. Ou seja, ele chega e fala, aquele juiz que representa o Deus e aquela viúva que representa você, igreja, que representa a mim, que nos representa, né? Embora pareça que aquele juiz está demorando, porque aquela juiz está clamando todo dia e é lá importunar, ele vai bater o martelo naquela sua causa, naquela sua petição, mas você precisa ter uma constância, é necessário pedir de dia e de noite, e eu falo as palavras que o Senhor acaba de repetir. Olha só, meu irmão, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Embora possa parecer para você, querido, para mim, o labachore canta labassubinai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Embora possa parecer, porque o nosso tempo é diferente de Deus. A gente vive num plano, o Senhor vive no outro. Mas o Senhor está em todo lugar. Louvado seja o teu nome. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nós temos que aprender a ter esse discernimento. Embora possa parecer, né, demorado em o Senhor julgar a nossa causa, em o Senhor bater martelo em alguma petição nossa, em o Senhor entrar, né, e julgar aquela causa que o que você tanto tempo pede, há tanto tempo clama a Deus. Eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão, minha irmã, embora pareça demorado, o Senhor, Ele vai bater o martelo e Ele vai te dar vitória. Continuando no versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça,
Contudo, quando vier o Filho do Homem, acharás porventura fé na terra? E Lucas, no versículo 8, ele finaliza essa parábola falando que no versículo 7, embora pareça, justamente que o Senhor demore em atender às nossas petições, provavelmente, se aquela viúva não tivesse importunado tanto aquele juiz iníquo, que não temia Deus e que não respeitava homem algum, ele não teria julgado. A Bíblia fala que ele faz isso porque talvez ela viesse a molestá-lo, enfim. Mas eu quero convidar você no dia de hoje a importunar a Deus de uma forma cristã, de uma forma sadia, a incomodar ao Senhor com as suas petições. Embora pareça demorado, em o Senhor, dar o braço, bater o martelo, julgar a sua causa, Parece demorado que o Senhor não ouve tua voz, meu querido, não fala isso, porque o Senhor é Deus de todas as coisas. E ele fala lá, digo-vos que depressa ele lhes fará justiça. Louvado seja o teu nome eterno. Mas tem uma questão aqui. Na parte B do versículo 8, que é justamente a parte final da parábola, ele fala assim, Lucas, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará fé nessa terra? Aqui na realidade, teologicamente falando, é uma questão escatológica. Mas se nós pegarmos justamente esse versículo com o contexto ao qual nós estamos estudando, que é justamente a base de oração, o dever de orar, e nunca esmorecer, como Jesus falou, a pergunta que eu faço e que vejo, perante a segunda parte do versículo 8 é o seguinte: será que essa petição que nós temos feito, que a própria primeira parte do versículo diz lá que digo-vos depressa, lhes fará justiça. O problema é que ele fala assim, depois na parte B, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que eu entendo é que muitas das vezes, quando nós fazemos nossas petições e orações ao Senhor, nós não temos fé o suficiente naquilo que pedimos. Quantas vezes nós simplesmente pedimos a Deus e a nossa oração não passa do teto? A nossa oração parece nem sair dos nossos lábios, porque nós não pedimos com fé. O que o Senhor está nos ensinando aqui é que essas petições, essas admoestações, essa insistência que nós temos que ter na oração perante o Senhor, é que ela deve ser exercida com fé. De nada adianta pedir e sem fé. Eu quero convidar a você, no dia de hoje, que a partir de hoje, que tudo que você colocar diante do Senhor, eu quero que você, meu irmão, já venha pedido com fé. Fé que Ele uma hora vai atender. Fé que uma hora Ele vai julgar a sua causa. Fé que uma hora Ele vai bater esse martelo. Exerça essa petição com fé. Ou seja, o que tiramos aqui? Que nós temos um dever de orar sem desanimar. E essa constância, esses pedidos todos, eles têm que ser feitos sempre com fé. Fé que Deus é um Deus todo-poderoso. Fé naquele que abre porta onde não há porta. Fé naquele que foi um dia fez morada já para que nós, quando formos, ou arrebatados nos céus, ou formos para a glória, arrebatados nos céus, nós estaremos com Ele. Fé de que Ele pode todas as coisas. Fé de que Ele é Deus, o Deus de já, o Deus que age agora a seu favor. Fé que Ele te livra do mal, entendeu? Fé que Ele é que Deus é o teu escudo. Fé no Deus que é a sua fortaleza. Fé no Deus, aquele como só colocou Josué e Caleb na terra prometida, e eles tiveram fé. Eles não viram só os gigantes, não viram só aquilo que importunava, não viram só as muralhas, não viram só os problemas. Eles tiveram fé, a fé que vem do alto, de enxergar aquilo que já estava pronto, que o Senhor disse que daria a eles. Esse é o Deus que te entrega pronto, Deus que está disposto justamente a julgar a sua causa. Mas essa causa, as suas petições de dia e de noite, aqueles que clamam sem cessar, a todo momento, ela tem que vir acompanhada de fé. Sim, porque senão, pelo que eu entendi aqui, o próprio Jesus falou: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé nessa terra? Será que o seu clamor, ele tem sido um clamor diferente? Um clamor que toca o coração do Senhor?
um clamor que quando você fala, o Senhor ouve lá de cima e olha para baixo e eles, poxa, tem um servo meu me pedindo, tem alguém fervoroso, tem alguém que quando ora o céu estremece, o céu se abre. Então é esse tipo de clamor, é esse tipo de constância que Deus, que o Senhor Jesus, que o Cristo está nos dando como dever, porque agora nós temos consciência de que a oração é um dever, que nós temos a constância nisso, de orar e orar e orar e pedir sempre com fé. E eu queria terminar aqui essa primeira parte, né, da palavra, porque essa palavra, esse vídeo, ele se divide em duas partes, a oração, essa é a primeira. E para terminar eu queria justamente ler um versículo que se encontra em Salmos, tá? Salmos 5. Eu vou ler rápido. Salmo 5 é um exemplo de que como deve ser essa fé que eu disse, essa fé que o Cristo disse, e quando viesse a terra porventura encontraria fé. Salmo 5, no versículo 3, diz o seguinte: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso é fé. O salmista mostra que logo quando ele amanhece, nos primeiros horários do dia, porque para o judeu, o dia começa a partir das 6 da manhã. 6 horas da manhã já é o dia seguinte, né? E ele apresenta a oração dele. E ele já fica esperando a resposta, porque ele crê naquilo que ele pede. Ele tem fé naquilo que ele está pedindo diante de Deus. Ele não ora por orar, né? Ele não faz vãs repetições, como eu disse lá na introdução, e nem faz algazarra. Ele provavelmente deve entrar no quarto, como Jesus falou, né? No particular, tem um particular com o Senhor. E ele ora com fé e já ora esperando o retorno de Deus. De manhã eu apresento a minha oração e eu fico esperando. Eu convido a você a pôr em prática essa fé. Já orar esperando que o Senhor julgue a sua causa, que o Senhor atenda a sua oração, que o Senhor venha interceder por você e por mim. Essa é justamente a fé que o Senhor está esperando ver e ouvir dos céus, para que de lá de cima ele possa se curvar e opa, tem algum servo meu pedindo com fé. E é justamente o principal dessa palavra que eu quero deixar para você no dia de hoje, nessa primeira parte, sobre a oração. Tudo que pedires ao Senhor, peça com fé. Como eu disse, eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é a sua petição. Mas o que você sabe agora e aprendeu no dia de hoje é que deve ser um dever seu e meu. E de maneira constante, sem esmorecer. E que seja feito também de forma veemente, a todo momento, de manhã, de tarde, de noite. Como eu disse, eu quero convidar você, de novo, a ter uma vida de oração. A fazer com que a oração vire um estilo de vida e que a sua vida venha a ser transformada por ela. É o que eu peço ao Senhor nesse momento. E agradeço, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E até o próximo vídeo.